Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este momento de estudo da palavra no Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, meus amados, hoje nós temos um tema super maravilhoso. Nós vemos estudando acerca do nosso Senhor Jesus e hoje nós iremos para o quarto tema, que significa o que desagrada a Jesus. Você sabe o que desagrada a Jesus? Você não sabe? Pois nesse momento nós vamos aprender com o próprio Senhor Jesus o que é que desagrada a Ele. Se eu e você estamos desagradando ou não a pessoa do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas antes eu quero lhe pedir que não saia deste vídeo, mas que compartilhe, deixe seu like, seus comentários. E se você que chegou agora nesse canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, né, para que este canal ele venha crescer, venha fortalecer e a gente possa alcançar ainda muito mais pessoas para o reino de Deus. Eu tenho certeza que você quer ir para o céu, eu tenho certeza que você quer ver seus parentes, amigos, sua família salva por Deus e por Cristo Jesus. Então, este é o momento de você ser instrumento na mão de Deus em compartilhar. Compartilhe este vídeo, esta mensagem maravilhosa. É um pequeno estudo bíblico onde a gente aprende muitas coisas que a gente não aprende mesmo até dentro das igrejas, né? O estudo da palavra ela é importantíssimo. Então, se você ainda não tem manejo com a palavra de Deus, passe a manejar, passe a ler a palavra de Deus, que você vai entender tudo isso que vai ser falado aqui e o que eu venho falando ao longo do tempo. Amém? Então, de já eu convido você, meu amado, não saia desse vídeo, mas permaneça até o final, porque é de suma importância para mim e para você. E você que ainda não me conhece, sou o irmão Edivaldo, falo aqui a partir de Pindaranmirim. E agora nós iremos para o que nos interessa, um pequeno estudo. É bem pequeno mesmo, são 7 textos para a gente refletir, mas textos super diretos e importantíssimo para a nossa vida, amém? Então vamos lá, quarto tema do nosso estudo, acerca do quem é Jesus e a sua importância para a nossa vida. E o tópico é, o que desagrada a Jesus? Vamos saber agora, nesse momento? Então vamos lá, amém? O primeiro texto se encontra lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 46. Aqui diz assim: enquanto ele falava, ele que Jesus, um certo fariseu pediu-lhe que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. E quando o fariseu viu isso, admirou-se por ele não ter se lavado antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora, vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Tolos, aqueles que fez o exterior não fez também o interior, né? Mas antes dai esmola das coisas que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Desprezai o juízo e o amor de Deus. Estas devereis ter feito sem deixar as outras por fazer. Ai de vós, fariseus, pois amais os assentos mais altos nas sinagogas e as saudações nos mercados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não o sabem. Então respondeu um dos juristas, disse-lhe: mestre, quando disse isto, tu também nos afrontas. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós ainda com um dos vossos dedos tocais nesse fardo. Vejam só, meus amados, o que
muito desagradou Jesus aqui. Jesus ele foi convidado para jantar com os fariseus, né? E ali a preocupação deles era que Jesus e os seus discípulos lavassem as mãos antes de comer. Sendo que aqueles homens estavam ali só para buscar em Jesus alguma falha. E o coração daqueles homens estavam embrutecidos, duros. Ou seja, eles se preocupavam com a estética, com o físico, com o corpo, com a higiene, mas não se preocupavam com o amor, com a santidade. E questionou a Jesus porque ele não lavava as mãos junto com os apóstolos para comer. Jesus disse, olha, vocês estão preocupados com o exterior e não com o interior. Qual não vale tanto um como o outro? Não vale a gente estar limpo por fora, mas também estar limpo por dentro? Essas são as palavras que Jesus referiu àqueles homens. E isso desagrada muito a Jesus quando cometemos tais atos dessa forma. E outro ponto, queremos que os outros façam, ou seja, ali no finalzinho ele diz, vocês colocam peso no ombro das pessoas, aonde vocês nem sequer com um dedo vocês querem tocar ou fazer, né? E são muitos que fazem isso, igreja, né? Querem que as pessoas façam isso, façam aquilo, né? Mas eles não querem fazer. Ainda que esteja certo, mas os homens, eles querem se autodenominar autoritários, bondando as pessoas, pesando nos ombros das pessoas, muitas coisas que não foi otorgado por Deus e nem pelo nosso Senhor Jesus. Então, esse é um ponto que desagrada a Jesus. Outro ponto que desagrada a Jesus, nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 21, verso 12 e 13. Olha o que diz aqui. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pão, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis covil de ladrões. Vejam só, meus queridos e amados irmãos, o que desagrada a Jesus. As pessoas estão fazendo dos templos de Deus, a casa de oração, meios de sobreviver, de comércio, de venda. E até de lá até os dias de hoje não é diferente. As pessoas, para eles, essas pessoas precisam pagar pela sua salvação. Muito disso, se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno, você não vai se salvar. Outros dizem, se você não comprar isso para a igreja, se você não doar isso, você é ruim, você não tem... Você tem que fazer tudo aquilo que venha trazer luxúria e riqueza para a igreja, senão você não vai se salvar. São essas coisas que passam muito pelas bocas dos líderes das sinagogas, das igrejas, e até mesmo hoje fazendo rifas, bingos dentro das igrejas, vendendo também muitos objetos para dizer que são objetos abençoados e vai trazer felicidade, paz, muitas coisas para o lar. E a palavra de Deus é bem clara aqui, o nosso Senhor Jesus, que tudo isso desagradou a ele, que ele chegou ao ponto de presenciar isso lá no templo, aonde todos nós sabemos que ele saiu, derrubou as coisas, né? E disse que a casa de Deus é casa de oração, não de comércio. Infelizmente, meus amados irmãos, nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas usando da casa de Deus, de comércio, da palavra de Deus, do nome de Deus, para se beneficiar. Mas quero que saiba que se você faz isso, Jesus não está nem um pouco se agradando. Por isso, não faça mais. E se houver alguém que faça, se puder advertir, advirtam. E não siga esses exemplos, porque Deus não se agrada. Deus ama aqueles que amam a Ele e todas as suas coisas. Amém?
Outro ponto que desagrada a Jesus se encontra lá em Marcos, capítulo 14, versículo 37 e 38. Olha o que diz aqui. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vejam só, meus amados irmãos. Jesus, quando chamou os discípulos para ir com ele ao Monte das Oliveiras e pediu para que eles orassem junto com ele, né? No entanto, eles estavam dormindo. Aqui diz que não devemos, né, viver adormecidos. Muitos vão para a igreja e dormem na hora do culto. Outros estão dormindo, figuradamente, no tempo em que Deus está dando a sua oportunidade da mensagem. E ele está dormindo com relação a isso e o tempo está passando, se demorando a se entregar a Deus, né? Tudo isso desagrada a Jesus, desagrada ao Espírito Santo. Então, que nós possamos acordar, orar e vigiar. A nossa carne ela é fraca. Se nós não vigiar, se nós não orar, nós iremos cair em tentação. É o que Jesus disse. E isso muito desagradou a ele. Por 3 vezes ele vinha advertir os apóstolos por estarem dormindo em vez de estarem orando e vigiando. Então, não desagrade a Jesus, vigie, ore, busque ao Senhor e se entregue a Ele o quanto mais rápido possível. Amém? Vamos lá para outro ponto. Se encontra em Mateus, capítulo 21, do 19 ao 21, que diz assim: E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse: Jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como murchou imediatamente a figueira? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes, move-te e lança-te ao mar, isso o será feito. Amém? Vejam só, meus irmãos, Jesus não se agrada daqueles que não têm convicção, que não têm fé. Aquelas pessoas que não têm fé, não têm convicção, eles se assemelham como esta figueira. Não produz fruto e será o que é lançada para o fogo. Será amaldiçoada e ela não dará mais fruto. E você, meu amado irmão, precisa ter fé, confiança, dar os frutos desta confiança em Deus e em Cristo Jesus. Isso ali foi um exemplo que ele mostrou para os discípulos, que nós precisamos ter fé em tudo que ele nos ensinou a fazer, que nos ensinou a orientar, a viver nesse mundo. Para que no dia da sua vinda, nós nos tornarmos como essa figueira infrutífera. Qual é o fruto que você quer apresentar hoje para o Senhor? Você tem fé que você pode entregar nas mãos de Deus os frutos que Ele requer de cada um de nós? Então, meu amado, não se torne uma figueira infrutífera. Aceite a palavra de Deus, entregue a ela e não permita, não deixe que a sua fraqueza o domine, o consuma. Amém? Continuando, vamos lá para Mateus capítulo 12, versículo 31. Olha o que diz aqui também que desagrada a Jesus. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Meus amados irmãos, se blasfemar contra o Espírito não tem perdão. E como é que eu blasfemo contra o Espírito?
Isso precisa ter muito cuidado. Muitas das vezes as pessoas atribuem a obra de Deus com desdém, esnobando, ridicularizando na pessoa que Deus está usando para fazer a obra. Assim como era Jesus que fazia os milagres, curava as pessoas, multiplicava os pães, os peixes, né? Fazia o cego enxergar, o leproso ficar limpo. E muitos deles diziam que Jesus estava fazendo aquilo ali pela obra do diabo, pelo poder de Satanás. E eles ali blasfemaram contra o Espírito. Portanto, meus amados irmãos, se você não tem a coragem de fazer, de se entregar a Jesus, mas vê alguém que tem a coragem e que está fazendo conforme está escrito, tenha muito cuidado ao blasfemar ou falar algo acerca do poder de Deus que está sendo exercido nessa pessoa. Também não ridicularize a palavra de Deus, porque ela é espírito. E se você ridicularizar a palavra de Deus, desdenhar, a palavra de Deus é espírito, você está blasfemando contra o espírito e isso não haverá perdão. Isso é muito sério. Preste muita atenção no que está sendo falado para que você não seja achado em falta. Mas confie, entregue-se ao Senhor e glorifique a Deus na sua vida. Amém? Vamos para mais um texto? Se encontra lá em Mateus, capítulo 5, do verso 31 ao 32. Mateus, capítulo 5, 31 e 32 diz: Isto foi dito, quem repudia a sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, ou seja, adultério, e faz-a cometer adultério, e qualquer que casar com ela, com a divorciada, comete adultério. Veja só, meus amados, hoje virou um costume muito grande as pessoas, né, casando-se e dando-se em casamento, como diz as escrituras, né? Larga um, pega outro, fica aqui, fica lá, casados, já não estão mais casados, já está com outro, enfim. É aquele negócio que todos sabem. A palavra de Deus diz que Deus nunca se agradou do divórcio. A palavra diz que aquilo que Deus ajunta não separa o homem, né? Mas, infelizmente, hoje também tem muitos casamentos, muitas uniões não feitas por Deus, mas pela a metodologia do próprio mundo. Mas, acerca do que foi instituído por Deus em relação ao matrimônio, só existem duas condições: o adultério ou a morte, né? Então, meus amados irmãos, não, Deus não se agrada, Jesus não se agrada daqueles que fazem essas coisas por suas próprias vontades, desfazendo aquilo que Deus instituiu desde o Éden. Que o homem e a mulher se unirão e se tornarão uma só pessoa. Então, Jesus não se agrada do divórcio. Bem? Então, analise, pense. Se você quer casar, case-se, mas analise aonde você vai entrar, busque a orientação divina e entre e faça segundo as orientações de Deus para que você não venha entrar no desagrado do Senhor. Bem? Outro texto se encontra em Mateus, que é o 7º texto e o último dessa mensagem. Mateus capítulo 10, versículo 33. Vejam o que diz aqui. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Isso desagrada muito ao Senhor Jesus. Por que desagrada? Porque ele veio, ele estava lá no céu, junto com o Pai, no seu trono, né? Ele se dispôs a vir a este mundo, deixou seu trono, seu cetro, deixou sua majestade, seu poder, se fez homem como nós, pecadores, não que ele pecou, por natureza, né? Veio a este mundo,
morreu, sacrificou-se, ensinou como fazer as coisas para perante Deus. E a única coisa que precisamos é reconhecer o nosso Senhor Jesus e se entregar a Ele. Mas muitos o negam, aceitam o sacrifício simplesmente por aceitar, mas não tem uma convicção, não tem uma entrega nessa aceitação. Não confessa ao Senhor Jesus, não propaga este presente, esse milagre, esse privilégio que Ele nos deu. E outra forma de negar a Ele, mesmo a gente aceitando Ele, até mesmo se batizando, é não fazendo aquilo que está escrito. Porque Jesus é o nosso maior exemplo de como fazer todas as coisas. Mas eu prefiro seguir a orientação do meu líder, fazer como ele está fazendo, do que como Jesus está fazendo. As pessoas, o ser humano, são falhos. Então, nós podemos seguir as pessoas no que diz assim o Senhor, mas o que está somente na característica da pessoa, não. Portanto, as minhas características são minhas, mas as palavras não são do Senhor. Essas vocês devem seguir. Essa palavra é vida, ela é santa. E é ela que está nos dizendo como o homem está desagradando a Jesus. Eles negam a Jesus, eles não confessam, ainda que eles falam, eu creio em Jesus, eu amo a Jesus, mas a sua vida, as suas práticas são o contrário do que Jesus ensinou, o que a palavra de Deus ensinou. Portanto, meu amado irmão, neste momento eu te convido para você fazer parte da família de Cristo. Não negue mais eles, não troque ele pelo um evento, pelo um aniversário, pelo um jogo, pelo um trabalho, por nada. Priorize a Jesus, confesse ele primeiramente, para que assim você possa se tornar um grande homem, um grande servo, um grande eleito no reino de Deus. Bem, e é isso aí, meus amados irmãos. Vocês viram que são poucos, são só 7 textos, mas muito fortes, poderosos, que nos ensina a chegarmos a Jesus, a como fazer a obra de Jesus, né? E como não desagradar a Ele, como hoje foi o tópico do tema, quem é Jesus e a sua importância para nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Antes de encerrar, quero fazer uma oração com todos vocês, amém? Vamos, feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, por nos dar esta condição de estudar mais um pouquinho da Tua Palavra e conhecer, Senhor, os desejos, os gostos daquele que o Senhor enviou até nós, que é o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. E podemos conhecer através da Tua Palavra, Senhor, o que desagrada a Ele. Isso também vinha nos desagradar, não aborrecer mais Ele, não rejeitá-lo, mas honrá-lo, glorificá-lo e fazer as coisas conscientemente, de acordo com a Tua Palavra, com os Teus ensinamentos, não dando as ideias e filosofia do mundo. Obrigado, Senhor, por abrir a nossa mente, mas que o Senhor também abra o nosso coração e faça morada junto com Teu Filho. Que seja feito segundo o Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. E aqui nós encerramos com grande alegria e satisfação. E de já eu te convido para o nosso próximo estudo, 7 textos maravilhosos, ainda acerca do nosso Senhor Jesus. Ainda tem 3 temas ainda acerca de nosso Senhor Jesus. E você é um convidado todo especial. Lembre-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários que a gente estará respondendo. E também te espero no próximo encontro que está marcado aqui neste canal, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até mais. Tchau.